Olá, eu sou a Patrícia de Camargo, esse é o Top 100 e o nosso artista de hoje, ele é pouco conhecido do grande público, ele é Michelangelo Pistoletto, mas tem uma das obras mais importantes dele que eu tenho certeza que você já viu pelo menos uma foto. A obra é A Vênus dos Trapos. O Pistoletto, ele foi um dos precursores de um movimento conhecido como arte povera, do italiano pobre, povera igual pobre. Mas não era pobre no sentido de recursos, ou de acabamento desleixado, nada disso. Tem a ver com os materiais que não eram os artísticos per se, como tinta a óleo, esculturas em bronze, nada disso. Não que eles não vão usar, mas esses não são os materiais principais. Porque eles vão usar o que eles chamavam de materiais da realidade. Jornais, pedaços de madeira, sapatos desgastados, roupas de segunda mão. Então essa arte, pra mim, ela é super ainda atual, porque fala de reciclagem, né? E tem coisa mais atual do que esse nosso problema com o lixo, essa necessidade que já não é que a gente deve, é que é uma coisa necessária realmente reciclar o que a gente utiliza. Pro Giulio Argan, um crítico e historiador da arte povera significa uma arte tecnologicamente pobre no mundo tecnologicamente rico. A arte povera, ela vai surgir depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 60. E então a gente tinha um mundo que estava sendo, por exemplo, as cozinhas das casas invadidas por eletrodomésticos. Era o boom do turismo de massa que surge depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os grandes aviões comerciais. E o consumo, então as pessoas começam a consumir. E nessa sociedade opulenta, o Argan afirma que só podia surgir uma arte pobre em contrapartida. Uma arte que tratasse de coisas básicas como a vida e a morte. E o Pistoletto e seus amigos eram artistas que se recusavam a ser artistas, porque eles não queriam ser mercantilizados e para eles tudo acabava sendo mercadoria, produto. Até aquela arte mais agressiva, mais violenta, chegava um momento em que ela era absorvida, em que ela era assimilada pelo sistema. E eles se preocupavam muito com o consumo. Eles viam que as pessoas só queriam consumir e estavam se esquecendo desse senso de memória coletiva, do passado. E eles tinham medo que esses sinais até do passado que estavam entre nós fossem deixados de lado e desaparecessem. Por isso eles vão contrapor muito o novo e o antigo, para fazer a gente pensar como a gente quer o passar do tempo na nossa sociedade. Como que a gente não pode esquecer tudo o que aconteceu. Até porque pense que a maioria desses artistas havia vivido a Segunda Guerra Mundial. De jovenzinhos ou de crianças, mas tinham vivido. E eles também não vão se limitar, vão ultrapassar a barreira de dividir arte e vida. Isso é uma coisa bem comum, né, na arte contemporânea, mas eles vão também destruir uma outra barreira que é das linguagens. Eles não vão fazer só escultura ou só pintura, eles vão englobar as linguagens artísticas em suas obras. E vão querer tirar a obra de arte desse mundo sacralizado do museu, levá-la para a rua. E o Pistoletto dizia que o espectador tinha que entrar dentro da sua obra, tanto que ele vai desenvolver. E ele vai ficar muito famoso também por utilizar espelhos. Ele vai fazer pinturas nos espelhos. E são maravilhosas. E vai criar uma outra dualidade que é quando você tem a obra terminada, o artista se olha e se vê. Então ele é ator e espectador. E você e a gente, né, que chega diante da obra, a gente também se vê dentro dessa obra. Em 1966, ele vai criar uma esfera de papel, que é assim que vai chamar, esfera de papel, com jornais. E essa esfera vai ter 1 metro de altura. E ele vai sair com essa esfera pelas ruas de Milão. Começa um monte de gente atrás dele e tal, então vai virar uma performance. No próximo vídeo eu vou dizer o que é uma performance, é muito fácil, não fique nervoso, preocupado com esses nomes. Mas para você não perder, já sabe, se inscreve agora aqui nesse canal, dá teu like pra gente aumentar a nossa comunidade. E voltando aqui, uma coisa muito interessante que em 2009 ele fez uma releitura dessa obra, dessa esfera de papel. Na verdade, ele replicou essa esfera de papel numa parceria com a Tate Modern e saiu com essa esfera de papel pelas ruas de Londres. Um ano depois da esfera de papel,
Em 1967, ele cria a primeira versão da Vênus dos trapos, que a gente também podia chamar farrapos, né? Acho que fica bonito também, acho que é poético. E a gente viu o quê? Um monte de trapos empilhados. E nessa primeira versão, a maioria desses panos eram trapos que ele utilizou no estúdio para limpar aquelas superfícies reflexivas das suas pinturas nos espelhos. Então outra vez aqui, ó, reciclagem. E diante desse monte de trapos, o que a gente vê? A figura mais clássica da história da arte, uma Vênus, a deusa do amor e da beleza. E aí a gente já começa a ver todas essas contraposições que a arte povera vai realmente explorar. A beleza do passado versus o desastre do presente. O multicolorido versus o branco. A memória clara versus o presente caótico. Duro e macio. Intelectual versus cotidiano. Algo valioso versus algo comum. Clássico versus contemporâneo. E essa Vênus tá de costas pra gente. E a gente quase não pode ver seu rosto. Parece que ela tá sendo eclipsada por essa matéria comum, ordinária. O artista ele fez várias versões da Vênus. Essa primeira, de 1967, ele utilizou uma escultura que ele encontrou numa loja de jardinagem, era de cimento, e para que ela ficasse mais brilhante, ele aplicou mica. E essa hoje está na Fondazione Pistoletto, em Biella, na Itália, que é a cidade natal do Pistoletto. Ainda nesse mesmo ano, ele fez outras 3 versões. Uma se encontra numa coleção privada na Alemanha, outra em Nápoles, e uma terceira que pertence a uma coleção milanesa se encontra emprestada no Museu de Arte Contemporânea de Turim. E é muito legal porque eles colocaram essa obra também numa mostra uma contraposição da museografia, porque ela está uma peça contemporânea numa sala super clássica. Em 1970, o ano que eu nasci, ele fez 2 versões. Só que agora ele vai usar uma escultura em gesso, um pouquinho mais alta, de 1,60 m, e essas 2 versões estão, uma no Japão e essa que vocês estão vendo em Washington. E, gente, você vê que já, se a gente for pro lado, a gente consegue ver o rosto dessa Vênus. Será que ele estava vendo que existia esperança nesse mundo caótico? Em 1972, agora ela é coberta por ouro, é uma Vênus dourada dos trapos, e ela se encontra numa coleção em Nápoles. A Vênus de 1974, eu adoro essa coisa porque parece agora vai ser uma Vênus de edição limitada, isso também é super visionário. Ela tem esse nome aqui, e ela tem a particularidade que a escultura ela foi criada por pedreiros na Toscana, e para criá-la eles utilizaram um mármore grego muito especial, porque ele já tem mica. E olha essa questão, Grécia Antiga, tradição, novo, os artesãos fazendo essa escultura. Ela se encontra na Tate Modern. E a última versão foi uma performance, já falei que eu vou dizer depois, né, no outro vídeo, que é uma performance. Mas ao invés da escultura, a gente tem uma modelo, e foi realizada em São Francisco. O legal dos trapos é que nos revela a possibilidade, mais do que isso, a disposição do Pistoletto em empregar todo e qualquer aspecto da vida na arte. E na verdade essa vai ser uma característica, a característica mais forte da arte povera. Em 1967, o Pistoletto afirmou: "No que me diz respeito, todas as formas, materiais, ideias e meios estão disponíveis e devem ser usados." E no próximo vídeo, que raios é isso de performance, Patrícia? E para saber mais sobre essa linguagem artística, vamos conhecer o precursor da performance artística. Para não perder, já sabe, me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, e hoje eu te deixo aqui das Canárias nesse outono gostoso de 20 graus com um beijo no teu coração. There is always a change in my art. Nothing is static forever. Everything is there for 1 minute, but only for 1 minute. If you move away, you have another vision, you have another possibility, another condition. You can, with art,
change your vision, but also changing the reality.